Olá pessoal, bem-vindo para mais uma aula de correção PMPE Geografia 2018. Nós iremos tratar da última prova da PM de Pernambuco, analisando as questões, tentando entender como é que a banca elabora as questões, nos familiarizando com os vocabulários que a banca se utiliza. A prova de 2018 de Geografia, como um todo, eu julgo uma prova em nível de dificuldade de 0 a 10, 6,5, para aquele que estudou todo o edital, para aquele que minimamente deu conta dos conceitos principais, conseguiu desenvolver a prova de uma forma muito tranquila. Por quê? Diferentemente dos outros conteúdos da prova de PM, da PM Pernambuco, o de Geografia, ele vai direto, ele é muito objetivo naquilo que o edital pede. Então, o edital, ele busca situações relacionadas aos aspectos físicos e humanos de Pernambuco, e você só vai ter o trabalho de contextualizar e interpretar essas relações em formato de questões para que você possa responder de forma correta e assim se tornando um candidato muito competitivo. Então, nesse momento, nós vamos analisar as questões de 2018, a última prova da Polícia Militar de Pernambuco, e vamos analisar as questões dos formatos, lembrando que a banca ela trata as questões de geografia em vários formatos, com tabelas, questões secas objetivas, aquela pegadinha do incorreto, verdadeiro ou falso, questões para associar quais dessas afirmações são verdadeiras e colocar se é a 1, 2 e 3, se é a 1 e 2. Isso facilita muito na hora da gente estudar, saber como a banca trabalha. E para isso, vamos analisar as questões para que a gente possa cada vez mais estarmos mais preparados para quando formos fazer a prova. Então vamos lá. Prova da PM Pernambuco de 2018 de Geografia, a primeira questão, ela vem com um enunciado mais geral sobre Pernambuco. Para isso você tem que ter um conhecimento amplo, tem que ter um conhecimento sobre as mesorregiões, as questões das bacias hidrográficas, não é nada ainda de específico essa primeira questão. Algo sobre questões gerais. E dentro dessas questões gerais, nós temos 4 afirmativas. Para dentro dessas afirmativas, a gente tem a alternativa correta. Isso é chamado de uma questão associativa, que a banca ela sempre traz nos seus concursos. Então vamos lá. Afirmação 1. Tendo Recife como sua capital, o estado de Pernambuco possui extensão territorial de 98 mil km² e figura como o 6º maior da região Nordeste. Analisando o contexto, essa afirmação está correta. Vamos para 2. O Rio São Francisco forma uma bacia hidrográfica em mais de 500 municípios do Brasil. No caso de Pernambuco, o rio abastece diversos municípios da Zona da Mata Norte. A Zona da Mata Norte não é cortada, não é transpassada pelo Rio São Francisco. Então, o conhecimento para identificar que essa afirmação está correta é hidrografia. E saber que o Rio São Francisco não se estende para essa determinada área geográfica, no caso a Mata Norte. Afirmação 3. Com mais de 180 quilômetros de extensão, o litoral de Pernambuco abriga diversas praias, como a de Boa Viagem, a de Carne de Vaca no litoral norte e a da Várzea no litoral sul. Essa alternativa ela se torna correta também. Você vai ter Praia Carne de Vaca ali, município de Goiânia, no qual você tem no litoral norte, que fica na região norte, né, de Pernambuco. Essa questão ela está correta. A afirmação 4
Com economia relevante para a região, Pernambuco tem vivenciado investimentos em setores como automotivo, farmacêutico e informática. Então, aqui requer um conhecimento específico dentro da área de economia, e esses pontos, automotivo, farmacêutico e informática, está trazendo uma grande importância para Pernambuco. Então, você tem os polos aqui de Pernambuco, automobilístico, informática, farmacêutico, que vem crescendo nos últimos anos, sabendo que essa prova estava inserida dentro do contexto de 2018. Sobre os aspectos humanos de Pernambuco, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Essa é a pegadinha. Questão objetiva, questão seca, questão tradicional, mas o que ele quer é a questão errada. Então vamos lá. O cultivo da cana-de-açúcar entre os séculos 16 e 18 influenciou positivamente a economia do sertão pernambucano. Influenciou positivamente a economia, principalmente da zona da mata, não chegou ao sertão. Então, nós já descobrimos aqui qual é a questão errada, porque ela tem um equívoco geográfico muito grande. A letra B, por que é que está correta? Merecem destaque, na porção leste de Pernambuco, núcleos urbanos com taxas significativas de densidade demográfica. Pernambuco tem a sua maior população na parte leste, então essa questão está correta, mas como a gente estava procurando a errada. Letra C. A população urbana vem superando a população rural do estado, faz tempo, em Pernambuco, sobretudo na região metropolitana do Recife, correto. Desde a década de 70 que Pernambuco vem ultrapassando a área urbana em população sobre a área rural. Letra D. Pernambuco detém significativas áreas de produção agrícola irrigada, fator que contribui para a economia do estado. Esse ponto nós vamos buscar a fundamentação principalmente no sertão do São Francisco, devido à economia agrária a partir da irrigação em Petrolina, que aí você vai ter grandes cultivos de uva, de manga, fazendo com que parte do nosso estado se destaque na agricultura irrigada. A alternativa é: nas últimas décadas, a economia de Pernambuco apresentou crescimento em diversos setores, fato que contribuiu para o aumento do PIB na região. Correto. Nas últimas décadas, Pernambuco veio se tornando um estado, com relação ao Nordeste, uma potência econômica, sempre rivalizando com o Ceará e rivalizando com a Bahia. Esse destaque fez com que Pernambuco, de fato, alcançasse um crescimento muito significativo, e não um crescimento setorizado apenas em um ou outro setor, mas houve uma diversificação muito significativa. Vamos lá, avançando aqui. Essa questão aqui, questão 28, retirada da própria prova, é um outro formato de questão que o Instituto da Universidade de Pernambuco sempre trabalha. Trabalhou assim na de 16 e está trabalhando agora. E trabalhou na de 18, que nós estamos analisando. Então é uma questão de gráfico. Se prepare que vai cair questão de gráfico na próxima prova. A imagem abaixo evidencia dados de Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, dos estados da região Nordeste entre 2011 e 2014. A evolução desse IDHM entre 2011 e 2014.
Em uma questão como essa, a atenção ela é essencial. Não há a mínima necessidade de, numa questão como essa, você querer ser rápido para ganhar tempo. Tem que ser rápido para ganhar tempo nas questões objetivas, para que nessas questões de gráficos que trazem muito índices, percentuais, números, você possa ser preciso. Porque é em uma questão como essa que é feita toda a diferença lá no final, quando o gabarito oficial sai, enfim. As alternativas são as seguintes, depois de uma análise. Sobre os valores relacionados ao estado de Pernambuco. Os valores relacionados ao estado de Pernambuco em cada ano. 0,679 em 2011, em 2012 0,694, 2013 701, 2014 709. Então, esses são os dados que são relacionados a Pernambuco. Cabe agora ir no enunciado e tentar buscar a alternativa correta, voltando, avançando para o enunciado e para as questões. Sobre os valores relacionados ao estado de Pernambuco, assinale a correta. Os valores expressos na imagem apontam índices crescentes. Fato comum em todos os municípios de Pernambuco e do Brasil. Veja, ela vem correta quando ela diz que os valores expressos na imagem apresentam índices crescentes, correto. Mas quando ele diz que é um fato comum em todos os municípios, houve uma generalização. E em concursos, quando sempre há uma generalização, tenha dúvida, porque é uma pegadinha. Ela está errada, justamente devido a esse processo de generalização. A letra B, para o cálculo do IDHM, utiliza-se dados de longevidade, educação e renda. Esse é o tripé principal. Expectativa de vida, que é a longevidade, anos escolares, que é a educação, e a renda per capita, que aqui está sintetizado como renda. Esses são os três pontos principais para o desenvolvimento da análise do IDH, ou, nesse ponto aqui, o IDH dos municípios. Logo, nós chegamos à conclusão que a resposta correta é a B, porque esse ponto aqui está correto. Vamos ver por que os outros estão errados. Letra C. Os índices de IDHM variam entre 0 e 10. Não, os índices variam entre 0 e 999. Os municípios com taxas de IDH abaixo de 5 são característicos de países subdesenvolvidos. Não. Os pontos relacionados dos índices, eles não trazem números pequenos. Eles atribuem o IDH acima, e são números que levam 3 dígitos, para que aqueles que chegam mais próximos de 999, aqui fala de 5, então isso não tem nada a ver. Letra E. Pernambuco apresenta os maiores índices de IDH em sua porção oeste. Não tem nada a ver os índices quando o texto aqui menciona na porção oeste. Traz apenas os estados e pronto, não as suas divisões regionais. Por isso que ela está incorreta também. Resposta certa, a letra B. Vamos lá para mais uma. A questão 29 e a questão 30. Sobre a economia de Pernambuco, assinale a alternativa incorreta. Esse é um tipo de questão que é uma questão objetiva, que é uma das questões mais recorrentes, mas ela traz a pegadinha da incorreta. Logo, vamos fazer a análise para a gente tentar identificar qual é a questão errada.
Letra A. Diferentemente de outros estados, Pernambuco vivencia uma fase econômica em que as atividades de serviço e comércio são menores na região metropolitana do Recife e maiores no interior. Então, essa letra A, nós já chegamos aqui no ponto em que ela está errada. Por que ela está errada? Porque quando nós estudamos os setores econômicos de Pernambuco, nós entendemos que o setor de serviço é o setor mais pulsante da economia pernambucana. E a região metropolitana é quem se encarrega de levar essa força do terceiro setor, que são as atividades do comércio e de serviços, como sendo o principal ponto da economia pernambucana. Logo, por ser uma coisa tão óbvia, a letra A é a questão errada. Mas vamos ver por que as outras questões estão corretas? B. Pernambuco apresenta grande potencial para o turismo, sim, devido às suas praias, principalmente, que atrai turistas por suas paisagens naturais, sua riqueza cultural e religiosa. Essas práticas contribuem para a economia da região, correto? C. As modernas técnicas de irrigação, aliadas às condições naturais do domínio semiárido, permitem o desenvolvimento de polos de fruticultura, como no caso de Petrolina, que é graças ao Rio São Francisco. Petrolina tem uma condição de produzir frutas o ano todo, dentro do processo de irrigação. Letra D. A partir da segunda metade do século XX, Pernambuco vem apresentando regiões que se destacam por apresentarem certo dinamismo econômico, sobretudo nas últimas décadas. As últimas décadas do século XX mostrou que não é só a região metropolitana, mas que outras regiões começam a ganhar espaço, seja lá a mesorregião do Agreste, com o polo de confecção, a mesorregião do Sertão do São Francisco, com a fruticultura. E a letra E. No âmbito de tecnologia e inovação, Pernambuco cedia um dos principais parques tecnológicos do Brasil, que desenvolve produtos como softwares e serviços de tecnologia de informação e comunicação. Correto. Principalmente no início dos anos 2000, né, se potencializando na primeira década do século XXI, nós vamos ter um polo tecnológico muito rico aqui em Pernambuco, ocasionando, assim, uma possibilidade gigantesca de Pernambuco crescer dentro da questão da tecnologia. É uma questão tida também como fácil, porque a questão incorreta, errada, ela estava muito na cara, não é, turma? Vamos lá para mais uma. A questão 30, do concurso. Considerando as proposições que tratam dos aspectos físicos de Pernambuco, coloque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. A banca, ela diversifica muito no formato das questões. Estou chamando a atenção. Atentem para isso. Agora ela traz aqui um enunciado para você colocar verdadeiro ou falso. Tem que analisar todas. Uma vez analisando todas, você tem a condição de ser preciso na resposta. Logo, você tem que ter um conhecimento amplo da geografia de Pernambuco. Vamos lá. Caracterizados por índices de precipitação pluviométrica abaixo de 400 milímetros, os municípios da zona da Mata Sul apresentam clima seco mesotérmico. É falso, porque abaixo de 400 milímetros nós não vamos ter na zona da mata, nós vamos ter no sertão. Logo, a gente já descarta a letra B, letra C e letra E. Vamos para mais uma afirmação.
A distância de municípios do extremo oeste em relação ao mar explica a ocorrência de climas de monções como os grandes cotas de amplitude térmicas diárias. Aí saiu misturando conceitos. E a mistura desses conceitos faz com que essa resposta ela esteja errada. Vamos analisar todas rapidinho. A região do Agreste apresenta as maiores taxas de precipitação pluviométrica. As maiores taxas se encontram na região metropolitana, então ela está errada. Então a gente já percebe que a resposta correta é a letra D. As diversas formações geológicas recentes do relevo pernambucano conferem ao estado as maiores cotas altimétricas do Brasil. Não! Como é que Pernambuco vai ter as maiores elevações em altitudes do Brasil? Absurdo! O território pernambucano é marcado por crescentes unidades de relevo acidentado em seu litoral e por topografias homogêneas no agreste e no sertão. É o contrário, é inverso essa afirmação. Logo, todas as alternativas elas estão erradas. Então, vejam, é um tipo de questão que se você não está seguro nas respostas, você fica em dúvida. Como é que eu vou colocar que todas as afirmações aqui elas são erradas? Então isso joga com você dentro da ideia da dúvida. Mas quando você está seguro, você consegue compreender bem. Dessa forma, letra correta, a letra D. Essa é a primeira parte das nossas correções da prova PM Pernambuco de Geografia de 2018. Aquilo que a gente vem conversando aqui nas nossas aulas, atenção para o formato, como é que o IALP trabalha, veja que ela não trabalha com um formato só, né? Eu estou insistindo nesse ponto aí. E também percebam que o conhecimento amplo de todo o edital facilita demais. Essa também foi considerada uma prova fácil. Não é porque nós, professores, achamos, mas nós analisamos ela dentro de um formato para o aluno mesmo, para o concurseiro. Ela foi uma questão fácil, não houve grandes problemas para resolver essas questões. Nos encontraremos na próxima aula para resolver as outras questões de Geografia de 2018. Bom estudo para você e até a próxima!